Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou que trazendo mais um vídeo, cenário diferente hoje. Deu problema na live ontem, ficou sem áudio, então vou gravar aqui mesmo, que se dane. Vamos falar da Copa do Brasil, né? Vascão, mês de agosto inteiro invicto. Venceu mais uma vez de virada o Atlético Paranaense nessa quinta-feira. E teve também, né, mais os outros 3 jogos, obviamente. Foi a quarta dos visitantes e a quinta dos mandantes. Na quarta-feira tivemos ali o Flamengo vencendo por 1 a 0 o Bahia fora de casa e o Atlético Mineiro vencendo o São Paulo também fora de casa, lá no Morumbi. Na quinta-feira, vitória do Vasco contra o Atlético Paranaense 2 a 1, vitória do Juventude contra o Corinthians 2 a 1 também, né? E os placares foram iguais ali por cima, né? Os visitantes venceram por 1 a 0, os mandantes venceram por 2 a 1 no mesmo dia. Bom, vou começar falando do jogo do Vasco, vai. Não vou seguir a ordem dos dias não. O Vasco ganhou de 2 a 1 então do Atlético Paranaense. O confronto que tinha acontecido na segunda-feira pelo Brasileirão, e o Vasco venceu também por 2 a 1, de virada também, né? O roteiro foi praticamente o mesmo. Gol ali na reta final do primeiro tempo, embora eu acho que o Vasco tenha jogado um pouco melhor no primeiro tempo dessa Copa do Brasil do que foi no Brasileirão. O primeiro tempo do Brasileirão foi tenebroso, mas melhorou na segunda etapa. A saída do Paí foi importante, né? Porque o Paí jogou muito mal ontem. Na segunda-feira ele até participa do segundo gol, né? O gol do Verratti, mas ele estava muito mal no jogo de quinta-feira. E aí, quando ele sai, né, o time dá uma melhorada, né? O Jean Davi entrou no lugar dele, fazendo sua estreia. Gostei da estreia do chileno. Inclusive ele participa da jogada do gol, do primeiro gol do Pumita, né? O Pumita que homenageou ali o esquerdo na comemoração. Ele já entrou com a camisa, ao invés de estar o nome do Puma, estava o nome do esquerdo, né? O jogador que infelizmente faleceu na última terça-feira, né? Decorrido da arritmia cardíaca que ele teve no jogo contra o São Paulo pela Libertadores. É triste demais isso. O São Paulo inclusive queria pedir o adiamento do jogo contra o Atlético, a CBF não acatou. Mas o jogo aconteceu, o São Paulo perdeu. Mas mais uma vez aí, né, registrando e desejando toda a força para a família do esquerdo, embora eles não vão assistir esse vídeo, mas que Deus possa estar confortando o coração da família e dos amigos, né? Muitos jogadores, inclusive aqui do futebol brasileiro, jogaram com ele, né? Como é o caso do Pumita, que fez homenagem para ele, num belíssimo gol também, melhor forma de fazer homenagem. E o De La Cruz também do Flamengo, né? Também jogou com ele um tempo. Os dois são uruguaios. Tem outros jogadores também aí do São Paulo mesmo, tinha, eu acho. O Michel Araújo, né? E alguns até foram lá no enterro, ao contrário do presidente da Conmebol, que foi pro sorteio da Champions. Enfim, voltando a falar do jogo, o resultado do Vasco, né, é mínimo, mas dá vantagem do empate lá no Paraná, onde sempre é muito difícil jogar. E até lá deve ter o retorno do Felipe Coutinho, apesar de que até agora ele entrou em campo, mas não jogou de fato com a camisa do Vasco, né? Ele entrou em campo, só entrou. Já se machucou, quando se recuperou da lesão, pegou Covid em pleno 2024. Sim, tem gente que pega Covid em 2024, né? O jogador é esquisito, né? Ainda mais o Coutinho que voltou querendo demais, e agora eu não vi ele querer muito não. Mas tomara que ele esteja disponível para o jogo da volta. Para o Atlético Paranaense está sendo um ano meio frustrante, né? Ele ainda tem chance de reverter esse placar, como eu já falei, é reversível, 1 a 0 só, é um gol de diferença só. 1 a 0 leva para os pênaltis, 2 a 0 da classificação. O Vasco não é o time mais confiável do mundo, mas nessa Copa do Brasil tem passado sempre com emoção, né? Com virada. Todos os jogos foram assim, né? Tanto os que tiveram ida e volta quanto os que não tiveram lá na primeira fase. Agora vamos esperar o jogo da volta aí no dia 11 de setembro. 11 de setembro. O que Celso Portiolli tem a ver com isso? Bom, outro jogo da quinta-feira, né? Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians, 2 a 1 para o Juventude. Os 3 gols saíram ali no segundo tempo. O Juventude, que no Brasileirão venceu o Corinthians no primeiro turno lá também em Caxias, e em Itaquera empatou. Se acontecer isso na Copa do Brasil, o Juventude está na semifinal. E já chegou até aqui, pode sonhar com o título. Só de chegar até as quartas de final já é grandioso. Chegar a semi então vai ser maior ainda. O Hugo, que foi herói da classificação nas quartas de final, não só da Copa do Brasil, mas também da Sul-Americana, ontem acabou sendo vilão. Ontem não, na quinta-feira, né? Hoje é sábado. Ele falhou, na minha opinião, nos 2 gols ali que o Corinthians sofreu. Teve algumas estreias ali no time do Corinthians, né? O atacante espanhol lá, o Hernandes. Não teve muito tempo em campo, mas irritou menos que o Pedro Raul, né? Que nem foi pro banco nesse jogo. Enfim, o placar é reversível. O Corinthians já conseguiu reverter lá na Sul-Americana. A Sul-Americana foi ao contrário, né? Ele ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e classificou nos pênaltis. A esperança aí que o Hugo esteja inspirado no jogo da volta e que possa ajudar e não atrapalhar. Também a culpa não é maior dele não, né? Ele falhou no gol, mas a defesa do Corinthians também é uma mãe, né? Na quarta-feira tivemos a vitória do Flamengo então por 1 a 0 contra o Bahia. O Bahia jogando melhor, tendo mais finalizações, mais posse de bola, mas não conseguindo aproveitar as chances que teve, né? O goleiro Matheus Cunha, que está sendo titular aí na Copa do Brasil, fez 2 grandes defesas ali no chute do Everton Ribeiro e também um do Jean Lucas, mas tá meio sem ângulo até pro Jean Lucas, né? Vamos dar mérito pro Matheus, mas não tinha muito o que fazer ele não, né? O Matheus que tinha que defender, se toma aquele gol era falha. E o Bruno Henrique fez o gol de cabeça no cruzamento do De La Cruz, gol da vitória do Flamengo. Mais jogadores se machucando, Michael saiu machucado, o próprio De La Cruz também saiu mancando.
Vamos ver se eles estarão disponíveis para o jogo da volta, né? O Pedro volta nesse fim de semana contra o Corinthians, depois vai para a seleção, né? O torcedor espera que a maioria possa estar disponível para o jogo de volta, né? Chegaram algumas contratações, Alexandro, o Alcaraz e também o La Plata. Gonzalo Plata, não tem esse de La Plata, né? La Plata é o estádio River Plate. Aliás, River Plate e La Plata, né? Monumental de noite, nada a ver. Bom, e a vitória do Atlético Mineiro, 1-0, gol do Batalha, como foi também na Libertadores. O Atlético não convence muito, São Paulo foi melhor no jogo, perdeu oportunidades ali com o Calegari, principalmente com o Lucas Moura no final do jogo. Mas é um placar reversível, só que o Atlético joga em casa, né? Não se sabe se vai ser no Mineirão, se vai ser na Arena MRV ou na Independência. Mas de qualquer maneira a torcida vai estar apoiando o Galo lá. E o Atlético pode chegar a mais uma semifinal de Copa do Brasil, né? Para enfrentar o Vasco ou o Atlético Paranaense. Mas como eu disse, pode reverter. O São Paulo, que é o atual campeão, quer lutar obviamente por esse bicampeonato. Não acho que a questão do luto, né, tenha influenciado no resultado da partida não. O São Paulo nem jogou mal, só não conseguiu fazer gol. Bom, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Ao ar livre, me testando também gravar em público. Vamos melhorar aí, né? Vamos melhorando. Para isso, ajudar na melhora, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Copa do Brasil só volta no dia 11. Dia 11 tem os jogos do Vasco e do Corinthians, né? Vasco e Atlético Paranaense, Corinthians e Juventude. A gente fala como se os times jogassem sozinhos, né? E na quinta-feira, dia 12, tem Flamengo e Bahia, agora no Maracanã. E Atlético Mineiro e São Paulo em algum lugar de Minas Gerais. Então a data FIFA vem aí, ainda tem uma rodada do Brasileiro para acontecer antes dela. Depois a Copa do Brasil volta para decidir, né, para definir os seus semifinalistas. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se o seu time venceu, perdeu ou já está eliminado, né, porque ninguém empatou. Tchau.